E aí, oitavo ano, beleza? Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. E aí, oitavo ano, tudo bom com vocês? Professor Alan aqui para começar o vídeo de revisão dos assuntos da segunda unidade de Geografia. Por que que a gente está fazendo revisão agora, né, gente? Porque a nossa unidade vai terminar no dia 19 de junho, próximo sábado, ou seja, já estamos chegando na reta final da unidade. Vamos ter essa semana de agora e a próxima semana. Desculpa, dia 19 encerra a segunda unidade. E durante a semana que vem, nós vamos fazer as nossas avaliações finais, certo? É, E aqui eu vou falar também um pouquinho sobre como é que vai funcionar a nota da unidade da gente, né? Nossa nota da unidade ela vai ser dividida em três partes. Primeiro, presença e participação nas aulas, valendo 2. Ou seja, se você pergunta, participa, está presente, demonstra que está presente, demonstra que está interessado nas aulas, isso aqui vai contar 2 pontos para você. As atividades feitas vai contar um máximo de 4 pontos, ou seja, quem fez todas as atividades vai ter 4 pontos, quem fez uma parte vai ter uma parte também da nota. E por fim, a avaliação final, que é o que nós vamos fazer na próxima semana, que vai ser uma prova escrita com consulta de 4 questões, como fizemos na primeira unidade. Só que dessa vez a prova vai estar valendo 4 pontos e não 5, tá certo? Então, o que é que a gente vai fazer aqui nessa revisão? Eu vou passar com vocês em alguns trechos do caderno de aprendizagens para falar sobre os assuntos que nós estudamos nessas aulas. O primeiro, trabalho na transformação das paisagens e a problemática do lixo eletrônico, a trilha 5. Espaços industriais no mundo e no Brasil, a trilha 6. E recursos hídricos da América Latina, a trilha 7, a última trilha que nós estudamos. Então, meu Deus, já está lá embaixo. Vamos lá então, primeiro para a trilha 5. O trabalho na transformação das paisagens e a problemática do lixo eletrônico. Pelo título, o que o caderno vai tentar trabalhar com a gente é o quê? O uso das tecnologias para atividade econômica. Quando a gente fala aqui de Estados Unidos e Canadá, ele vai concentrar um pouco na questão agrária de Estados Unidos e Canadá. Você tem uma agropecuária nesses países muito, é, bastante tecnológica, né? Com o uso de maquinário bastante avançado. E também sobre as concentrações industriais no México, Argentina e Brasil, certo? Por que isso? Porque esses dois setores aqui, eles são altamente tecnológicos e eles acabam gerando lixo eletrônico, que é o que a gente vai falar agora também. O que que é o lixo eletrônico? Ele fala aqui no item 2. Você já esperava, lendo aqui o nosso item, né? Você já esperava que com tanta inovação tecnológica a produção de lixo eletrônico aumentaria muito, não é? Esperava mais nem tanto? Como assim? Você sabe o que é a poluição tecnológica? Sabe qual é o destino de celulares, tablets, notebooks e demais dispositivos? Já parou para pensar que a proliferação dos dispositivos digitais está se tornando um problema para o planeta? Aqui, gente, cabe uma explicação. Como a gente sabe, né, o uso de tecnologia, tanto para atividades econômicas quanto para atividades pessoais, como por exemplo agora da aula, ele está sendo bastante difundido e há também uma pressão de vários meios diferentes para que as pessoas atualizem esses meios. Eu mesmo, por exemplo, vou atualizar meu notebook. Meu notebook ele já está um pouco mais velho, já não está atendendo mais as minhas demandas, porque quando eu tento abrir o PDF, gravar um vídeo e fazer uma outra coisa, ele já começa a ficar bastante lento. Então eu preciso de um notebook um pouco mais novo para dar conta dessas demandas, de preparar as aulas para vocês, por exemplo. E aí fica a questão, o que é que vai acontecer com esse meu notebook aqui? Bom, eu provavelmente vou vendê-lo para alguém, porque ele está funcionando ainda. Vou vendê-lo abaixo do preço, obviamente. É, Mas outros países, isso é uma cultura nossa aqui no Brasil também, né? A gente reutiliza muita coisa. Mas outros países do mundo não têm essa cultura de reutilização. Então eles simplesmente jogam fora esse tipo de coisa. E aí, quando você joga um aparelho desse fora, ele tem uma série de componentes dentro dele, como por exemplo a bateria de lítio, que são altamente poluentes para o planeta, certo? Vamos falar aqui, por exemplo, voltando para a leitura. Imagine milhares de aparelhos eletrônicos sendo descartados diariamente em todos os cantos do mundo, despejados de maneira inadequada.
Sabia que as pessoas, ao invés de consertar seus equipamentos, são estimuladas a trocá-los por novos, produzindo toneladas de lixo eletrônico, chamado de e-lixo, lixo eletrônico, né, em inglês? Você sabia que esse tipo de lixo, composto de substâncias tóxicas em sua maioria, gera inúmeros impactos ambientais, além de causar graves riscos sanitários? Certo? Então, é pensar sobre isso, né? Aqui no Brasil a gente tem esse costume de reciclar os produtos, não de tentar consertar, né? Porque às vezes consertar fica mais caro do que comprar um novo, mas de não jogar um item que está funcionando fora, mas vender, passar para frente, certo? E isso em alguma medida é sustentável, porque se você está vendendo, passando para frente, esse aparelho aqui ele não está se tornando um lixo eletrônico, mas outros países com consumo muito maior criam grandes cadeias de lixo eletrônico que são altamente prejudiciais para a natureza. E é disso que esse assunto aqui ele vai estar tratando. Só que ele não vai estar tratando apenas disso. Ele vai trazer também a questão do uso da tecnologia nas atividades econômicas. Não apenas do uso pessoal, mas também do uso mais amplo. Como ele fala aqui nesse texto 2, a nova ordem fora da ordem. Vamos lá para a leitura. Da alta tecnologia utilizada nos espaços industriais e agropecuários estadunidenses, aqui falando dos Estados Unidos, né? A pouca expressividade tecnológica em países africanos, tudo corresponde aos reflexos do capitalismo técnico, científico e informacional da nova ordem mundial da era da globalização. São muitas palavras difíceis aqui, então vamos tentar explicar um pouco delas. Capitalismo técnico, científico e informacional é a forma como é chamado a era do capitalismo contemporâneo, que é bastante marcado pelo uso e aplicação de tecnologias para impulsionar as atividades econômicas. Desde um trator automatizado para colheita na agricultura até o celular que a gente está utilizando para produzir essa aula que a gente está tendo aqui, certo? Obviamente que isso vai produzir uma nova ordem mundial. Isso vai alterar ou intensificar as atividades econômicas que já existiam, já estavam instaladas por conta da globalização. Globalização, por sua vez, é a integração entre os países, certo? Integração econômica, política e agora também tecnológica, né? A gente pode dialogar com pessoas do mundo inteiro. É mais ou menos isso que ele está querendo trazer aqui. O uso de tecnologia está alterando a integração entre os países e está alterando também a ordem mundial, certo? Por conta da tecnologia, e aqui eu volto para a leitura, está tudo interligado, tudo é interdependente e tudo se retroalimenta. A nova ordem tornou o planeta menor. Então, aqui, a gente explicando, ele está trazendo os elementos dessa nova ordem impulsionados pelo uso da tecnologia. A nova ordem tornou o planeta menor ao solucionar os entraves da complicada relação espaço-tempo, com a evolução tecnológica dos meios de comunicação e de transporte, potencializando o processo de integração do mundo. Mas nem tudo são flores na globalização. Essa fase também trouxe consequências negativas. O avanço tecnológico mudou a relação do homem com o meio na mesma medida que transformou o processo produtivo, trazendo outros significados de perdas e ganhos. Produzir mais em menor tempo requer o uso cada vez mais intenso dos recursos naturais. E aqui, gente, é pensar que as próprias tecnologias que nós utilizamos e o avanço dessas tecnologias impõem que nós passemos a extrair mais matéria-prima, mais minério, promova mais desmatamento para produzir mais dessas tecnologias para que elas possam ser consumidas por mais pessoas. Isso também gera exclusão social, populações vulneráveis, desigual forma de acesso aos meios de comunicação, entre tantos outros, são efeitos negativos da atual fase do capitalismo. Percebe-se facilmente a desvalorização da mão de obra também. E o que dizer da nova distribuição internacional do trabalho? Aqui, gente, desvalorização da mão de obra está muito ligada à tecnologia, né? É uma conversa antiga de que o aumento da tecnologia retira postos de trabalho. Por quê? Um trabalho que antes era feito por 10 pessoas, uma colheita, por exemplo, agora é feita por apenas uma máquina. Então, como a tecnologia acaba se tornando a ordem
por trás das atividades econômicas, a tendência também é que o número de empregos ou empregos não ligados à tecnologia, eles diminuam bastante, certo? Então, aí aqui, gente, nas questões ele acaba entrando muito nessa questão dos belts dos Estados Unidos que eu expliquei quando eu corrigi esse assunto com vocês, certo? De fato, foi uma coisa muito desconexa. Nessa trilha 5, gente, eu quero que vocês foquem um pouco nisso, certo? Como as tecnologias têm alterado a ordem econômica global e como o consumo das tecnologias pode aumentar o lixo eletrônico e aumentar os impactos ambientais, beleza? Vamos tentar focar nesses dois temas aqui, nisso que eu li, tá bom? Vamos passar para a trilha 6. Deixa o professor beber uma água aqui, que eu fiquei com a garganta seca de tanto falar. Então, na trilha 6, gente, espaços industriais no mundo e no Brasil. O objetivo dessa trilha aqui é estudar o que são os espaços industriais, né? O que caracteriza o espaço industrial e como é que funcionam as disputas, tanto por abrigar as indústrias quanto pelos países que têm grandes indústrias, né? De colocar as suas indústrias em determinados países e locais. Então vamos lá aqui para o item 2, por exemplo. Você sabe o que a palavra locacional está relacionada com a localização, não é mesmo? Sabem, né? Espero que sim. Sabia que as corporações estão sempre buscando, ó, esse é o núcleo do nosso conteúdo aqui. As corporações, as empresas, indústrias, fábricas e tudo mais estão sempre buscando a melhor localização para reduzir custos na produção, obter lucros maiores e ter suas necessidades atendidas. Sabia que o maior projeto delas é expandir o mercado consumidor? Então, tudo isso daqui é correto. E por conta disso, há uma guerra acontecendo lá fora entre Estados Unidos e China, pela disputa dos mercados da América Latina e países da África, certo? E aí, gente, essa guerra ela também ocorre ao contrário. Se Estados Unidos e China querem colocar as suas indústrias na América Latina e na África, os países da América Latina e da África disputam entre si quem é que vai abocanhar, quem é que vai trazer essas indústrias para o seu território, certo? Nessa batalha comercial, vale tudo. Voltando aqui para a nossa leitura. De espionagem a trapaças, propaganda difamatórias, força militar, corrupção, e que até a pandemia de Covid-19 foi utilizada para criar um ambiente de incertezas e revoltas, certo? Então, vamos ler aqui, deixa eu ver, texto 1 ou texto 2? É texto 1, ali em cima mesmo. Vamos ler agora um pouco sobre esse texto aqui, que ele vai aprofundar aqueles problemas citados lá em cima, posicionando o Brasil nessa disputa geopolítica. O Brasil sempre esteve historicamente ligado aos Estados Unidos, nas relações diplomáticas e econômicas, nos investimentos que este faz no Brasil, na sua influência cultural na sociedade brasileira, na música, cinema, turismo, vestuário e etc. A presença do capital estadunidense em outros países do mundo também é muito expressiva, bem como sua influência cultural, científica e tecnológica. No decorrer do século XX e ainda no século XXI, os Estados Unidos realizaram a desconcentração das atividades econômicas, não somente no interior do seu território, como também no mundo. Ó, gente, importante isso daqui. Países industrializados, como foi dito ali em cima, têm empresas que buscam melhores condições para realizar suas atividades. O objetivo de uma empresa é lucrar. E uma empresa gasta bastante com mão de obra, matéria-prima e maquinário, e impostos também. Então, se dentro dos Estados Unidos essas empresas têm que pagar um salário muito maior ou têm que pagar muito mais pela matéria-prima, elas então começam a promover esse processo que eles chamam de desconcentração, ou seja, eu não vou mais, eu sou uma empresa norte-americana dos Estados Unidos, mas eu não vou mais ter que instalar fábricas nos próprios Estados Unidos. Eu posso instalar fábrica, por exemplo, no Brasil, que é perto da onde eu retiro a matéria-prima
para produzir, por exemplo, meus carros, os meus celulares. Tá dando para entender a ideia? Desconcentração, então, é isso. É quando você tira as empresas do seu local de origem e começa a espalhá-las pelo mundo, e esse espalhamento pelo mundo vai estar relacionado com os interesses e a lucratividade que essa empresa vai conseguir adquirir, certo? Seguindo na leitura. Instalaram-se em vários países com o objetivo de ampliar o número de consumidores para seus bens e serviços, obtendo assim grandes somas em dinheiro ou lucros que, por sua vez, são reinvestidos em novas unidades de produção, em novas fábricas e em pesquisas científicas, para poder manter a participação no mercado e assegurar a competitividade mundial. Então percebam aqui, gente, qual é o interesse das empresas por trás dessa desconcentração. A grande questão é, se os Estados Unidos eram o único país que faziam, o único não, né, mas o grande país que fazia essa desconcentração durante todo o século XX e século XXI, a partir da década de 2010, começa a aparecer a China também disputando esses territórios, como a gente vê nessa imagem aqui, certo? Estados Unidos e China puxando o cobertor da África entre si. Esse velhinho aqui é a Europa que está só de olho, já teve muita influência na África, mas agora tá sem muita influência, né? Tá sem muita força para influenciar. A grande força são esses dois aqui, a China e os Estados Unidos, certo? É... Bom, vamos ler esse daqui também sobre a América Latina, né? Quais são os reflexos de uma guerra comercial entre China e Estados Unidos aqui no nosso continente? A América Latina é uma prioridade estratégica para os Estados Unidos da América. De fato, apesar da campanha eleitoral de Donald Trump ter desdenhado abertamente a região, seu governo tem feito da América Latina alvo privilegiado da sua política externa. Essa prioridade pela América Latina implica um compromisso mais profundo dos Estados Unidos. O maior investimento das empresas americanas, o que mais interessa ao setor privado do governo dos Estados Unidos hoje, é o investimento em infraestrutura, uma esfera em disputa especialmente com a China. Perceba o seguinte, gente, ele está falando aqui sobre o contexto do governo Trump, que para a gente que está vendo isso hoje, já é o contexto antigo. O Trump já passou, Trump já perdeu a eleição, quem está agora é Joe Biden. Mas a gente lembra que Trump ele tinha um discurso muito preconceituoso contra latinos, ele queria fazer um muro para impedir que os mexicanos entrassem no país, criou vários empecilhos, né, vários problemas. Mas ele percebeu que a China estava influenciando bastante os países da América Latina, principalmente o Brasil. A China se tornou o maior parceiro comercial do Brasil nos últimos 15 anos. Então, Trump ele também tinha essa visão de que era necessário reinvestir na América Latina para quê? Para não perder influência sobre o nosso continente, certo? Seguindo aqui na leitura, abre aspas. As empresas chinesas devem agir em igualdade de condições, observando as normas e respeitando padrões ambientais e trabalhistas. A frase não é inocente, percebam só qual é o interesse dele. Por um lado, pressupõe que as empresas norte-americanas na América Latina respeitam esses padrões. Por outro lado, tais críticas do governo norte-americano coincidem com as queixas de organizações e instituições financeiras internacionais sobre a pouca transparência, o impacto ambiental e os padrões desconhecidos do investimento chinês, que não se ajustam completamente às diretrizes dos organismos do capitalismo ocidental. Aqui, gente, eu quero que vocês percebam que há um subtexto, certo? O que é um subtexto, gente? Professora Cirlei, professor Cláudio deve falar isso com vocês. Existem informações aqui que não estão necessariamente escritas nas letras, mas que a gente pode deduzir. Por que que Trump fala esse tipo de coisa? Porque Trump tem o interesse de diminuir o poder econômico da China na América Latina. Então, o que, que ele faz? Ele acusa a China de ser pouco transparente, acusa a China de ter padrões desconhecidos e fala que a China tem que agir em igualdade de condições, certo? Será que isso é verdade? Será que isso é mentira?
Não se sabe, mas Trump faz essa acusação porque faz parte dessa guerra comercial por espaços econômicos, espaços industriais na América Latina, certo? E é disso que se trata essa trilha aqui. Os espaços industriais, essa imagem aqui é ótima porque ela resume exatamente o que é que esse conteúdo está fazendo. Os espaços industriais, ou seja, os locais que têm matéria-prima, os locais que têm mão de obra barata, eles estão sendo altamente disputados pelas duas maiores potências econômicas do mundo, Estados Unidos e China. A União Europeia começa a despontar agora como uma terceira força econômica do planeta, mas ela ainda não consegue se comparar a esses dois gigantes da economia mundial, certo? E isso gera consequências geopolíticas. Os países também vão ter seus interesses, vão vender os seus espaços industriais por um preço melhor para um lado ou para o outro, tá bom? Então vamos lá para a trilha 7. Os recursos hídricos da América Latina. Esse, gente, é um tema que está diretamente relacionado com essa disputa daqui, porque dentre as matérias-primas mais importantes para a economia, uma das mais fundamentais é a água, certo? Seja para irrigar, seja para produzir bens, seja para consumo humano ou consumo econômico, certo? E os países do norte global, eles têm pouco acesso à água porque eles já meio que destruíram todos as suas fontes de água. Então, o que acontece? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, gente. Vou precisar silenciar isso aqui para não ter que ficar ouvindo vocês. Pronto. Vamos lá. E aí, o que acontece, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. Os recursos hídricos da América Latina, eles são altamente disputados porque grande parte da água potável, doce para consumo humano do planeta, ela está localizada na América Latina. Ela está localizada no nosso continente. Como você sabe, né, 30% está aqui só no Brasil. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Por exemplo, essa informação aqui. Sabia que de toda a água do planeta, apenas 3% é água doce? Sabia que deste volume, quase 69% são águas armazenadas nas geleiras e zonas polares? Pois saiba que 30% são águas subterrâneas e apenas 1% são águas da superfície que formam os rios, lagos e represas. Entendeu agora? Aquíferos não são as águas subterrâneas do planeta, são os reservatórios onde essas águas são encontradas. Sabia que o aquífero Guarani é considerado o maior reservatório subterrâneo de água doce do planeta, com cerca de 1,2 milhão de quilômetros quadrados de extensão, e a capacidade de armazenar até 160 trilhões de litros de água? Então percebam só, gente. A água doce no planeta não é tão disponível quanto a gente imagina. Ela é um elemento raro, pelo menos raro em relação à água salgada do planeta. E você ter em seu território uma quantidade tão grande de água ou um reservatório tão grande de água é algo que chama a atenção de vários países do mundo, certo? Então, esse assunto aqui ele vai tratar um pouco sobre isso. Os rios, que era aquele mapa que eu mostrei para vocês quando eu dei essa aula, os rios voadores, que é muito importante para manter o equilíbrio climático do planeta e do continente, e os aquíferos, certo? Os rios voadores, gente, esse daqui é muito interessante, né? Vamos ler cada um desses pontos aqui. Primeiro ponto, na faixa equatorial do Oceano Atlântico ocorre intensa evaporação. É lá que o vento carrega-se de umidade. E aqui vocês conhecem o ciclo da água, né? O sol bate na água, esquenta e ela evapora, formando as nuvens. Só que aqui você está falando de uma evapotranspiração, ou perdão, de uma evaporação de imensas quantidades. E aqui o primeiro ponto é a evaporação do oceano, o segundo ponto é a evapotranspiração, que ocorre sobre a Amazônia. O que é evapotranspiração, gente? É o vapor de água que evapora depois que seres vivos respiram. Ou seja, você respirando agora,
você está emitindo vapor de água que vai formar uma nuvenzinha. Obviamente que sua contribuição vai ser um pontinho daquela nuvem que está lá no céu. Agora, quando nós falamos de floresta amazônica, que é a floresta com o maior número de árvores concentradas no mesmo ponto, a evapotranspiração de cada árvorezinha, de cada ser vivo dentro da Amazônia, gera uma condensação sobre a Amazônia, que produz, aqui lendo no ponto 2, a sucção dos alísios, bombeando esses ventos para o interior do continente. Ou seja, como você tem aqui uma diminuição, um aumento da temperatura por conta da evapotranspiração, essa nuvem daqui ela entra na Amazônia e entrando na Amazônia, ela também se enche de água. Ela gera chuvas ali, também enche os rios, ela também se enche de água. Essa umidade ela avança em sentido oeste, ou seja, olha só o caminho daqui. Evaporou daqui, veio para a Amazônia, se encheu de mais água e veio para o oeste, até atingir a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes, gente, é essa formação rochosa aqui no extremo leste do nosso continente. Essa trajetória, o vapor de água sofre uma recirculação ao passar sobre a floresta amazônica. Por quê? Porque esse relevo aqui ele é frio. Então, sendo frio, a nuvem ele não penetra nessa área, ele não avança para essa área, ele bate aqui e volta, certo? E no item 4, vamos lá, item 4, cadê? Quando a umidade encontra a Cordilheira dos Andes, parte dela se precipitará novamente, formando as cabeceiras do rio Amazonas. O 5. A umidade que atinge a região andina em parte retorna ao Brasil por meio dos rios voadores, ou seja, uma parte aqui ela vai para aqui para o Brasil, outra parte ela permanece aqui embaixo, certo? E 6. Na fase final, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de água do sudeste da região sul, se dispersando pelos países fronteiriços como Paraguai e Argentina. Então perceba só como é que é o ciclo. A água oceânica, floresta amazônica, Andes, e aí do Andes ele parte. Uma parte vai alimentar os rios daqui do centro, que como vocês viram no mapa, tem poucos rios, e outra parte vai alimentar os rios aqui do sul do nosso continente. Dessa forma, o continente ele consegue manter e renovar as suas águas constantemente. Agora, obviamente que esse é um ciclo natural que está sendo afetado pelo desmatamento da Amazônia, enfim, por várias outras atividades humanas que afetam a natureza, certo? Então, eu quero que vocês leiam também esse texto daqui, que ele está explicando quase exatamente o que eu falei com vocês, certo? Explicando o que são os rios voadores. E, por fim, cadê o aquífero? Aquífero, gente. Ih, rapaz, não tem aqui não, ó. Vamos procurar na internet, então. Vamos lá. Aquífero Guarani. Olha a imagem ali, ó. A imagem que eu peguei para vocês no nosso... Qual é o nome? No nosso slide. Percebam só aqui, ó. Esse aqui é o território da América Latina. E isso daqui, gente, é todo o reservatório. Por que é um reservatório? Porque é como se fosse uma grande sala dentro do solo que, por conta das chuvas que caem aqui no nosso território, principalmente as chuvas que caem nesse ponto aqui, essa água infiltra no solo e ela acaba sendo acumulada nesse ponto que é chamado de aquífero Guarani. Olha o tamanho dele, ele ocupa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estados do Brasil, mais uma parte do Paraguai, metade do Uruguai e uma parte da Argentina. Então percebo aqui que, considerando a escala, a gente tem um grande reservatório de água. E hoje em dia ele está sendo disputado pela Nestlé, ele está sendo disputado pela Coca-Cola, todos eles querendo comprar esse aquífero para quê? Para usar essa água para produzir os seus produtos. Então assim, gente, nessa trilha 7 que eu quero que vocês percebam como por que, na verdade, quais são as causas por trás da grande quantidade de água no nosso continente. A principal causa são causas naturais, certo? Os rios voadores explicam bastante sobre isso, como o ciclo da água mantém
os rios do nosso continente alimentados, caudalosos e com água e com chuva em todo o continente, né? É a questão do aquífero Guarani e as disputas por trás desse aquífero Guarani, beleza? Não só do aquífero Guarani, mas por toda a oferta de água no nosso continente. Então, gente, é isso, certo? Eu peço, acho que o vídeo ficou bastante longo já, então vou mandar esse vídeo aqui para vocês na quarta, vocês vão estudar usando ele, vão estudar também o caderno de aprendizagem, as três trilhas que a gente estudou na unidade. Vocês vão, caso vocês tenham qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo, certo? Eu vou estar disponível, vou estar aberto para dúvidas no chat, no WhatsApp. É isso, um abraço e até mais. Tchau.